Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia fresquinho. Nós estamos sendo privilegiados. Mês de janeiro, um tempo fresquinho desse, não é todo ano que a gente tem não, né, irmão? Então a gente tem que agradecer a Deus. Na verdade, nós precisamos agradecer a Deus todo momento de nossa vida, todo instante de nossa vida, porque só Ele é capaz de entender as nossas necessidades. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Nós estamos dando continuidade ao projeto do pastor Edgar de lermos o Velho Testamento. Já estamos estudando o capítulo de número 21 de Gênesis. Gênesis 21. Irmãos, diz assim a palavra do Deus eterno. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão, irmãos, o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circundou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que eu ouvi se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, e essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como o meu filho, como Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve-a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente, mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Era Deus com o moço, que crescera e habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meus filhos, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, mas fará a mim e a terra onde peregrinaste. Disse Abraão: jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque, Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água que o servo de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu, Mó, não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão 100 ovelhas e vaca. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. Fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui esses 7 cordeiros que puseste à parte? E disse: tomarás esses 7 cordeiros de minha mão, para que sejam em testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós temos capítulo 21, 34 versículos. Desses 34 versículos, nós podemos tirar 3 estudos nesse versículo. O primeiro estudo que nós encontramos nele trata do nascimento de Isaque, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Então, nesses 13 versículos, nós vemos o nascimento de Isaque e também a contenda de Abraão com Sara. E o segundo estudo vai do versículo 14 até o versículo de número 21. Esse segundo estudo ele trata da saga de Agar pelo deserto. A viagem de Agar pelo deserto. E o último estudo que nós lemos aqui, Abimeleque fazendo um pacto com Abraão. São um estudo um pouco diferente, mas muito lucrativo para nós e muito importante.
Antes de nós, nesse estudo bíblico, de nós começarmos, eu queria pedir um irmão que abrisse a sua Bíblia no livro que Moisés escreveu, Números, no versículo, aliás, no capítulo 23 e no versículo de número 19. Irmão, lê com voz alta para nós ouvirmos direitinho. Números 23, versículo 19. Amém? Então nós vimos a declaração que o Espírito Santo de Deus usou Moisés, que Deus não é um homem para mentir, e nem tampouco filho de homem para se arrepender do que ele falou. Porque o que ele falou, com certeza vai cumprir. Mais cedo ou mais tarde, como muitos têm por tardio, mas na verdade não é tarde, é no momento de Deus. Tudo vai acontecer. Então, irmãos, esse primeiro estudo trata-se envolvendo o patriarca Abraão. Quando eu vejo a história de Abraão, me comove muito, porque existe uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante, de muita finalidade na vida desse homem e na trajetória dele. É a maneira que Deus chamou Abraão. Deus tinha muitos planos na vida de Abraão. Eu vejo um plano maravilhoso. O quanto Abraão teve importância, a gente vê no plano de salvação. Se nós olharmos com clareza, nós vamos ver que Abraão tinha um plano. Deus tinha dado um plano a Abraão, mas quando nós lemos a palavra, nós começamos a perceber o quanto tinha importância desse plano de Deus na salvação da humanidade. Porque Abraão havia recebido uma incumbência dessa sua trajetória. Era de deixar Israel instalado como nação, para que através de Israel Jesus viesse para fazer a nossa redenção. Que maravilha, né, irmãos? Foi um privilégio. E muitos outros planos, como por exemplo, quando Deus disse para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Ser perfeito e anda na minha presença, porque eu farei de ti, da tua semente, reis, e muitos governadores sairão de ti, muitos homens. Então, irmãos, esse plano, eu fico maravilhado, porque inclui a cada um de nós também. Porque quando Deus nos chama, Ele exige de nós também fidelidade e perfeição. Ser perfeito e anda na minha presença, porque assim como Ele prometeu a Abraão, Abraão não chegou a ver também, mas reis saiu da linhagem de Abraão, e um dos mais importantes, um dos mais nobres, trata-se de José. Abraão não teve o privilégio de ver José. E eu fico imaginando também a minha vida, a sua vida, a nossa vida, todos quanto cuidamos de obedecer à palavra do Senhor, também essa bênção, também chamada é para nós. Porque aquele que obedecer à palavra do Senhor, com certeza o Senhor vai honrar. Porque a palavra diz que eu abençoarei até a 1000ª geração daquele que cumpre os meus mandamentos.
Já pensou isso? Até a milésima geração. Então você hoje é responsável pelo sucesso da sua semente, dos seus descendentes. Quem sabe daqui a 30, 50 anos, um descendente seu, o que ele pode vir a ser? Tudo vai depender muito também do seu relacionamento com Deus. Então nós vimos que o primeiro plano que nós temos mencionado aqui, em relação ao plano de salvação, incluindo a vida de Abraão, foi muito importante. Mas nesse plano tem muitas passagens, nessa saga de Abraão, nessa andança de Abraão, nesse tempo que Abraão esteve aqui. Abraão também teve muito deslize, porque a Bíblia Sagrada, ela não esconde nada de ninguém. Ela faz questão de mostrar todo o erro e todo o acerto de cada homem. Certa vez, eu vi um pastor falar que Deus não tem filho predileto. Filho predileto de Deus é aquele que está na brecha. É isso? E o próprio Jesus também nos chegou a falar, usando outras palavras. Mas você se recorda quando aqueles homens chamaram Jesus e disseram: a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, estão lá fora. E Jesus falou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E disse: minha mãe e meus irmãos é todo aquele que fizer a minha vontade do meu Pai. Então, irmãos, é mais uma responsabilidade que nós assumimos. Então, Abraão recebeu a promessa de Deus, que Deus faria dele uma grande nação. A Bíblia diz que já tinha passado 10 anos. Abraão tinha 75, ele já estava com 80 e não tinha nada cumprido. E certa vez Deus apareceu a Abraão e Abraão disse, Deus disse para Abraão, e Abraão falou com Deus: mas como, Senhor? Se até hoje eu não tenho filho, mas eu sei, em minha casa eu tenho um mordomo, e os filhos que nascer desse mordomo, eu vou receber como meu, porque ele sabia que a sua esposa era estéril. E Deus disse: olha, Abraão, o seu filho nascerá das tuas entranhas. E a Bíblia diz que Abraão chegou em casa e comentou com Sara. E Sara então concedeu que Abraão coabitasse com a sua serva. Teve então filho. Então, irmão, a gente já começa a perceber que Abraão, naquele momento, parecia que ele já queria tirar Sara do plano de redenção. Porque quando Deus prometeu a Abraão, claro, e a esposa dele, que era Sara. Deus não prometeu a Abraão e a Agar, não, mas foi a Sara. Mas Abraão, pela falta de fé, às vezes porque a sua esposa já estava velha, avançada de idade, cometeu aquele deslize. Mas Deus é maravilhoso. Quando Deus viu que Abraão havia cometido aquele deslize, Deus providenciou consertar. E Deus, eu imagino que Deus pensou assim: Abraão pode querer cometer outro deslize. E Deus falou claramente com Abraão e Sara que eles teriam um filho. E Deus marcou até o tempo que aquele filho ia nascer. Alguns irmãos tem a Bíblia a tradução paulina aí, irmãos? Alguém tem? Tem aí? Paulina? Não, não é Paulina. Sabe por quê, irmãos?
Porque, lê aí para nós, irmão, Gênesis 18 e 10, na sua tradução mesmo. Vamos ver como Deus prometeu esse filho e marcou até o tempo determinado. E disse, Gênesis 18 e 10 disse, certamente tornarei a ti, falando com Abraão, por esse tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. Então, essa narrativa, irmãos, é quando Abraão recebe aqueles 3 anjos na casa dele. Então, Deus disse para Abraão com toda clareza que ele teria um filho, mas que esse filho seria de Sara. Quem sabe Deus estivesse até preocupado de Abraão querer passar os pés na frente de novo. Não, para que ele não confunda, o filho vai nascer realmente dele, porque da primeira vez ele não confiou em Deus. Talvez ele imaginou que Deus não era o suficiente para fertilizar o ventre de Sara, porque já estava com idade avançada, 75 anos, e ele cometeu aquele deslize e nasceu Ismael. Mas esse filho também de Ismael, por ser filho de Abraão, descendência de Abraão, Deus não amaldiçoou, pelo contrário, Deus também abençoou. E o capítulo 21 que nós lemos aqui, no versículo 1, diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Olha só, irmãos, praticamente, a Bíblia, eu pedi a alguém para ler pela Bíblia Paulina, porque ela tem uma tradução que ela fala daqui, há 1 ano eu tornarei a ti. Ou seja, daquele dia, ele não deixou dúvida nenhuma, ele marcou, estipulou até o tempo que ia ser. Não vai ser 6 meses, nem 6 anos, mas 1 ano. E aqui, o capítulo que nós lemos aqui, o versículo diz, e concebeu Sara na sua velhice ao tempo determinado, ou seja, quando Deus havia marcado 1 ano, Deus havia falado com ela. E 1 ano ela estava com a criancinha no colo, amamentando. E o 3 disse, e chamou Abraão o nome do filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Então nasceu Isaque, aquele que ia dar continuidade nesse plano de redenção. E Sara então agora participou com certeza, não foi Agar. Mas Agar também não foi abandonada, Deus não abandonou Agar. Mas irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que em Número, capítulo 14, e o versículo de número 18, lê aí para nós, irmão, na sua tradução. E nós vimos aqui nessa passagem, nem só Abraão, como muitos homens da Bíblia Sagrada cometeu deslize, e Deus cobrou deles. Assim foi com Davi. Agora, também com o patriarca Moisés. Você lembra quando Deus ordenou que ele ordenasse a rocha, e ele tocou a rocha? O preço que ele pagou? Por esse motivo, Moisés não entrou na terra prometida. Davi, por sua vez, por aquele deslize, o Senhor perdoou o pecado dele, mas ele pagou caro, porque ele viu acontecer tudo na sua família. E agora repete para Abraão, aquele homem que a Bíblia chama como pai da fé, e o próximo Deus chamou ele de meu amigo. Mas mesmo esse homem, pelo erro que ele não conversou com Deus, ele não perguntou a Deus mais detalhe a respeito
dessa criança que ia sair do seu sangue, das suas entranhas. Ele passou na frente de Deus, agora ele paga um preço muito caro. Porque a Bíblia diz que o menino nasceu e era uma alegria muito grande. E convivia aquela família em harmonia e paz. Abraão, Agar, Sara, Ismael e agora o pequeno Isaque. Mas o versículo de número 19 nos chama a atenção. E viu Sara, que o filho de Agar é egípcia, que essa dera a Abraão, zombava. Então, Sara percebeu que em uma conversa, o filho da escrava criticava, zombava do filho dela. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos, porque quando nós mencionamos Abraão, o conceito que eu tenho, a imaginação que eu tenho, aquele homem forte, alto, musculoso, inteligente, sábio e, sobretudo, de muita autoridade. Mas tem um ditado lá fora, que o seu direito termina onde o meu começa. E Sara entendeu isso, mais ou menos assim. Então, quando ela percebeu que o filho da escrava zombava do menino dela, naquele momento a mulher cresceu. Aquela mulher submissa, aquela mulher pequena, aquela mulher frágil, aquela mulher dócil, submissa, que chamava Abraão de meu Senhor, ela levantou com autoridade e disse: olha aqui, agora deita fora a serva, o versículo 10, e disse a Abraão: deita fora a serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho Isaque. Olha só, irmãos, a autoridade que ela falou com Abraão. Põe essa mulher para fora de casa, que eu não quero saber dessa mulher e desse menino aqui dentro da minha casa mais. E o versículo que nós lemos aqui de Números, Deus usou Moisés para falar que o culpado, ele não tem por inocente. Se errou, vai pagar. E Abraão, naquele momento que Sara deu aquela ordem para ele, Abraão cresceu. Quando Abraão pensou em responder Sara, o Senhor falou: opa, calma aí, baixa a voz. Calma. Escuta sua mulher. Ouve sua mulher. Então, no versículo 12 disse Deus, versículo 11 disse: pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão quis comprar a briga por causa do filho dele, que era um homem honrado, era um homem direito, respeitado, e de repente ele perdia a autoridade diante dos seus filhos. Então Abraão quis comprar a briga do menino. Porém Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e tudo o que Sara fez te diz, ouve a voz, porque Isaque será chamado a sua semente, mas também do filho dessa serva farei a nação, porquanto é tua semente. Então, irmãos, aí nós vimos o início de um conflito. Abraão queria defender a sua autoridade paternal, patriarcal, mas aquilo tudo originava, era plano de Deus. Deus tinha um plano também na vida de Ismael. Ou seja, naquela casa, tinha praticamente 2 reis, 2 nações. E quando Abraão, então, começou a entender essas coisas,
Eu imagino que ele calmou. Ele passou, pensou um pouquinho, porque tem um ditado lá no mundo que diz: manda quem pode, e obedece quem tem juízo. É isso? E Abraão então sentou, descansou, refletiu e ouviu a voz de Deus. Então Abraão baixou a guarda e concordou que a Sara tinha razão. E agora, no segundo estudo que nós falamos, que trata do despedimento de Agar e o plano de Deus na vida dela. Então nós vimos, irmãos, que toda essa contenda, toda essa confusão que foi gerado, já tinha o plano de Deus para consertar aquilo que Abraão tinha feito, porque Deus havia prometido que do filho da escrava, também por ser descendência de Abraão, seria uma grande nação. E o versículo de número 14 diz que Abraão levantou de madrugada, tomou pão, um odre de água e deu a Agar, pondo sobre seus ombros. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Sabe, irmãos, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu comecei a pensar. Cada uma cultura é diferente, cada um tempo é um tempo. Se fosse hoje, nos dias atuais, vocês todos têm convicção o que poderia acontecer com Abraão, né? Hoje, a mulher passou a ter muito direito. Ou seja, o direito foi revelado, tanto o homem quanto a mulher, mas especialmente a mulher, porque naquela época, a mulher não tinha valor nenhum, principalmente tratando de uma escrava, tratando de uma serva, né? Ela tinha a obrigação de satisfazer os seus senhores, mas hoje seria diferente. Agar poderia contratar um excelente advogado e Abraão ia pagar um preço muito caro, uma indenização muito pesada. E aquela mulher, não se sabe quantos anos que ela vinha servindo como escrava. Não era trabalhando 8 horas por dia, não. 12, 15 horas, assim que fosse necessário, ela estava disposta. E Abraão manda Sara partir. A indenização foi um pão, um odre d'água. E o versículo diz que ela saiu errante pelo deserto. E sempre quando eu leio essa passagem, me vem à mente algo que a Bíblia não relata. A Bíblia parte, irmãos, ela é um resumo. Ela resume isso com poucas palavras, com um versículo só, descrevendo a trajetória dessa mulher pelo deserto. Não se sabe, mas mesmo que fosse um dia só, no deserto seria muito difícil. Porque o deserto é muito quente durante o dia, a noite muito seca, aliás, muito fria. E nessa trajetória, nesse cansaço, ela só tinha um pão e um odre de água. E eu imagino, a Bíblia não diz não, mas eu imagino que aquele jovem, adolescente ainda, com 13 anos, que ainda era um adolescente, ia colado com ela, que agora ela era pai, era mãe, era responsável, tutora por ele. Falava: mãe, eu estou com fome. Ela pegava, rasgava um pedaço daquele pão e dava para ele aquele pedacinho que sobra quando ele rasga o pão, comia. E o menino comia aquele pouquinho. Quando ela tinha sede: mãe, eu estou com sede. Ela colocava
na boca para ele beber, com a mão aparando aquele pouco de água que sobrava, ela tomava. Porque nenhuma mãe, irmão, é capaz, em uma situação dessa, comer o pão, beber água e deixar o filho com sede. Ela entende, ela prefere sofrer, mas que o seu filho seja amamentado, alimentado. E assim, quando chegou um determinado tempo que o menino que queria comida já não tinha mais alimento, já tinha acabado o pão. Assim também foi a água, já tinha acabado a água. Ela então relata aqui que ela assentou, sumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Ela viu uma árvore e ela colocou a criança lá. Porque o coração de mãe, naquele momento, entendeu que ela não ia suportar. Ver aquele menino chorar e morrendo à míngua. Quão difícil seria só imaginar a situação dela e quanto mais o coração dela. Ela pegou aquele menino, colocou debaixo da árvore, e ela também foi e assentou-se no versículo 16, e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou em frente, levantou a sua voz e chorou. Então ela não queria ver o menino chorando até morrer. Ela preferiu afastar, porque um ditado que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente, não é isso? Se ela fosse participar da aflição daquele menino, ela poderia até morrer junto com ele. Mas ela deixou o menino a longa distância, é possível que ela estava vendo, mas não estava ouvindo. E aquele menino começou a chorar. Aquele menino começou a chorar. E no versículo de número 17, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ou seja, não preocupa, porque o Senhor Deus é contigo nessa trajetória, Ele está te acompanhando. Palavra para confortar o coração daquela mãe aflita. Mas eu imagino que a aflição dela é tão grande que ela nem percebia que era o anjo de Deus falando com ela. Sabe, irmãos, de tudo isso a gente tira uma lição. É a nossa vida, quando nós estamos atravessando por um problema tão difícil, às vezes a solução está diante de nós e nós não percebemos. Foi o que aconteceu com Agar. Porque o versículo 18 disse: ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Levanta, pega o menino e ergue pela mão, porque dele também eu vou fazer dele uma grande nação. Então, naquele momento, ela abriu os olhos, aliás, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Foi-se, encheu o odre de água e deu de beber o moço. Então, naquele momento, ela foi, os olhos dela abriu e ela pôde perceber um poço de água na frente dela. Era o que ela mais precisava. Eu imagino que ali ela não só bebeu, mas também tomou um banho muito gostoso, que ela devia estar muito cansada, com muito calor também a criança. E aí o Senhor Deus já começou a confortar a tristeza, aquela aflição de ter perdido um lar que era referência para ela, agora ela sozinha, errante, sem ninguém, sem destino. Quando você sai para uma cidade, você tem um endereço, você tem um parente, você tem um amigo, você tem qualquer coisa, você tem um ponto de parada. Mas aquela mulher não, ela saiu errante, não sabia onde ia dormir, onde ia ficar, nem o que ia beber, mas Deus era com ela. Então, irmão, nós vimos aqui algo maravilhoso que foi dito aqui na aula passada. Existe o querer de Deus na vida do homem. Existe também a permissão de Deus também na vida do homem.
E nós vimos aqui também que a permissão está relacionada ao livre-arbítrio, ou seja, Deus permite ao homem, à mulher, que ele tome qualquer decisão. Deus não amarrou as pernas de Adão para não aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus simplesmente falou com ele. Deus não me segura pelo pé para que eu não peque, nem também impede de você. Ele te deixa livre. E você que deve escolher. Mas só tem que você pode pagar um preço muito caro pela sua escolha. Assim, nós entendemos que Abraão ele estava exatamente nesse plano. Porque não foi ordenança de Deus para ele coabitar com Agar. Ele fez por livre escolha dele. Então nós vimos quando Deus falou com Moisés. E o culpado ele não tem por inocente. Mesmo esse culpado sendo Abraão. Quem diria um Zé Arlindo da vida? Então nós vimos que Abraão passou por esse processo. Ao passo que Agar, ela estava no plano de Deus, no querer de Deus, mesmo ela sem entender, mas ela estava, porque era o querer de Deus, porque Deus sabia que aqueles dois reinos não podiam viver na mesma casa, era necessário que houvesse um desmembramento, para que Ismael pudesse crescer, Agar pudesse ser a dona de um lar, digamos uma rainha, porque o filho dela era rei, era um príncipe. Ela precisava aprender a tomar decisão, e na barra de Sara e de Abraão, com certeza ela ia continuar sendo uma escrava. Então a permissão de Deus permitia que ela e Ismael crescessem diante de Deus, e isso aconteceu. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que Agar e Ismael, eles dois tiveram motivo suficiente para detestar Sara e detestar Abraão. Eles poderiam ser inimigos, porque a partir daquele momento, ele estava expulsando, ele estava enxotando ela de casa, também o seu filho. Mas a Bíblia, meus irmãos, me fala que não foi bem assim. Ismael tornou-se um amigo de Isaque. A Bíblia fala que quando Abraão morreu, Ismael e Isaque estavam lá para enterrar Abraão. Ismael, Isaque, estava lá pronto para enterrar Abraão. Isso está registrado em Gênesis também, no capítulo 25 e no versículo de número 8. Então o que era para ser ódio, para ser inimizade, com certeza não foi, porque era plano de Deus para o crescimento de Sara, aliás, de Agar e de Ismael, como eles foram. E a Bíblia diz que ele tornou-se um chefe de uma grande nação, assim também como Isaque. E aqui no versículo de número 21 diz que: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou a mulher da terra do Egito. E assim termina o estudo 2. Agora, o terceiro estudo já trata-se de uma passagem de Abraão também, junto com Ameleque. Ameleque era o rei
Aquele rei que no capítulo anterior, capítulo 20, diz: e partiu Abrão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sul, peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, que é sua mulher, é minha irmã, e enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Aí foi o primeiro erro que Abraão havia cometido. Ele estava praticamente, como o pastor Edgar comentou, praticamente entregando Sara nas mãos daquele rei. Por quê? Por falta de fé. Mas Deus também não permitiu que Abimeleque conhecesse Sara. Em sonho. E disse-lhe Deus em sonho, no versículo 6, bem sei eu que na sinceridade do seu coração fizeste isso, também eu tenho impedido de pecar contra mim, e por isso não te permiti tocá-la. Deus impediu que Abimeleque tocasse na esposa de Abraão, mesmo pela covardia, pela falta de fé também. Mas ele deu muitos presentes a Abraão, permitiu que Abraão habitasse lá na terra. E agora, nós vimos aqui, no versículo 22, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, rei de Fincol, aquele rei do passado, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo, em tudo faz prosperar. Aquele homem reconheceu que Abraão era uma pessoa diferente. Abraão tinha traços diferentes de todos, porque tudo que Abraão faria, que ele fazia, prosperava. E ele então temeu Abraão, porque ele sabia que ele estava diante de um homem de Deus. Davi, certa vez, teve a oportunidade de matar Saul. Mas o que Davi falou? Ai de mim, se tocar de ungido de Deus. Ai de mim, se falar mal de um pastor, de um servo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, irmão, quando nós relacionarmos com o servo de Deus. Às vezes você não dá nada por ninguém, mas aquele é um escolhido de Deus, e Deus pode te cobrar caso você tocar nele. E Fincol entendeu isso. Ele entendeu que Abraão era um homem diferente. Tudo o que aquele homem fazia prosperava. Então ele pediu a Abraão: agora, pois, jura-me por Deus que não me mentirás a mim, nem a meus filhos, nem a meus netos, segundo a beneficência que te fiz fará a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Então ele pediu a Abraão, porque ele lembrou do passado, que Abraão não cometesse aquele mesmo erro. E Abraão então prometeu para ele. No versículo 20, Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, também tu não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. Então tomou Abraão ovelhas e vaca, e deu a Abimeleque, e fizeram um pacto. Pôs Abraão à parte os 7 cordeiros, para que fosse realizado o pacto. Então Abimeleque reconheceu a autoridade de Abraão, e naquela contenda ele concordou. E para que ficasse testemunhado que Abraão havia cavado aquele poço, Abraão deu ele 7 cordeiros como prova daquele pacto. Então esse poço ficou conhecido como Berseba. Para muitos é o poço dos 7 cordeiros. Para outros é o poço do concerto. 1 Reis 18, 1 Reis 19, 1 Reis 20, 1 Reis 21, 1 Reis 22, 1 Reis 23, 1 Reis 24, 1 Reis 25, 1 Reis 26, 1 Reis 27, 1 Reis 28, 1 Reis 29, 1 Reis 30, 1 Reis 31, 1 Reis 32, 1 Reis 33, 1 Reis 34, 1 Reis 35, 1 Reis 36, 1 Reis 37, 1 Reis 38, 1 Reis 39, 1 Reis 40, 1 Reis 41, 1 Reis 42, 1 Reis 43, 1 Reis 44, 1 Reis 45, 1 Reis 46, 1 Reis 47, 1 Reis 48, 1 Reis 49, 1 Reis 50, 1 Reis 51, 1 Reis 52, 1 Reis 53, 1 Reis 54, 1 Reis 55, 1 Reis 56, 1 Reis 57, 1 Reis 58, 1 Reis 59, 1
No versículo 29 disse Abraão, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui esses 7 cordeiros que puseste a par? Disse: tomarás esses 7 cordeiros da minha mão, para que sejam testemunha que eu cavei esse poço. Então, naquela contenda, aqueles cordeiros serviam de testemunha que foi Abraão que realmente havia cavado aquele poço. No versículo 31, por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Ou seja, o poço do juramento, o poço dos 7 cordeiros, foi onde eles fizeram um juramento. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois levantou-se Abimeleque e Fincol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou o nome do Senhor seu Deus eterno, e peregrinou Abraão nas terras dos filisteus muitos anos. Então, irmãos, esse capítulo 21 é um capítulo rico, como nós havíamos dito, com muitas experiências para a nossa vida espiritual. E aqui, então, nós terminamos o nosso estudo